Nós vamos dar início a essa reflexão sobre São Pedro Damasceno. A terceira contemplação é o nosso quarto encontro. Neste quarto encontro vamos trabalhar a primeira parte. Como esta contemplação é muito grande, nós vamos dividir em 3 partes. Aqui ele vai trabalhar a questão da morte, a questão do juízo, a questão de tomar consciência a partir da nossa realidade e levar a sério a vida a partir da realidade que nós temos uma duração. Nesta duração nós temos que dar uma resposta a Deus. Ele começa afirmando: ó que combate! Quando a alma se separa do corpo, então aqui a alma, a morte. Que lágrimas! E ninguém pode ajudá-la, ainda que se compadeça. Mesmo que a pessoa estiver do lado se compadeça, a pessoa que morre não pode ser ajudada. Ela volta os olhos para os anjos. A pessoa que morre volta os olhos para os anjos, mas suplica em vão. É uma realidade única que a pessoa vai ter que enfrentar diante de Deus. Ela estende as mãos aos homens, mas ninguém pode socorrê-la. Na hora da morte ela vai morrer, pode estar cercada das pessoas que estiverem. Eu choro e sofro quando pensa na morte. E vejo nos túmulos nossa beleza, criada à imagem de Deus, jazendo sem forma, sem glória e sem aparência. Tudo aquilo que ele tinha em vida, ele perde com a morte. Ele perde sua forma, perde sua glória, perde sua aparência. Ó milagre! Qual é o mistério que nos cerca? Como fomos atirados à corrupção? Por que o homem chegou a morrer? Como nos misturamos à morte? Fomos criados para a vida e encontramos a morte? Em verdade, foi por ordem de Deus, como está escrito, fazendo uma referência a Gênesis capítulo 3, versículo 19. Ó infeliz, que farei à hora da morte? Quando os demônios cercarem minha pobre alma, trazendo por escrito o mal que eu fiz conscientemente ou por ignorância, em palavras, atos e pensamentos. Quando exigirem de mim que eu preste conta de todas as minhas faltas, mas fora de todo pecado, eu já fui condenado por não ter guardado os mandamentos. Aqui eu lembro a figura de São Geraldo, que traz a figura da morte sobre seus pés, nessa reflexão sobre o destino do homem, a realidade efêmera que é a vida do homem. E muitas vezes nós nos apegamos a tantas ilusões e fazemos dessas ilusões nossa vida, querendo nos enganar e achando que estamos enganando a Deus com as nossas ilusões. Ó minha pobre alma, diga-me agora, onde estão os compromissos do batismo? Na hora da morte, a pergunta é: onde estão os compromissos do batismo que foi assumido? Onde a adesão a Cristo? Onde a rejeição a Satanás? A questão do batismo. Onde a guarda dos mandamentos de Deus? Onde a imitação de Cristo pelas virtudes do corpo e da alma? Onde estão tudo isso? Tudo passou. Onde estão as coisas pelas quais somos chamados de cristãos? Onde a profissão monástica? Eu poderia, talvez, alegar alguma enfermidade do corpo, mas onde está a fé que não se preocupa senão com Deus e que pode mover as montanhas, ainda que a tenhamos do tamanho de um grão de mostarda, como diz Jesus no Evangelho? Onde o arrependimento total, que nos separa de toda obra e palavras más?
Onde a alma quebrantada e o luto extremo? Onde a doçura, a compaixão, o coração puro de pensamentos de malícia, a temperança em todas as coisas, guardando imóveis, salvo necessidade, todos os membros do corpo, todo pensamento e toda vontade, para a salvação da alma e da vida corporal? Diante da morte, a pessoa está nua diante de Deus. Onde a paciência que suporta todas as aflições pelo reino dos céus? A ação de graças em todas as coisas? A prece incessante? O pensamento de morte, as lágrimas da tristeza, se eu sequer derramo aquelas do amor? A prudência, conforme a Deus, que protege a alma das armadilhas dos inimigos e dos que nos combatem? A castidade que nos separa de tudo que não é fato ou pensamento desse mesmo em Deus? A coragem que pela esperança nos faz suportar as infelicidades e enfrentar os inimigos? A justiça que partilha entre todos a mesma coisa? A humildade que nos faz reconhecer nossa própria fraqueza, nossa ignorância, e o amor de Deus pelo homem, que deveria nos livrar de todas as intrigas do inimigo? Onde a impassibilidade e o amor perfeito, a paz que ultrapassa toda inteligência, pela qual deveria ser chamado de Filho de Deus? Por tudo isso, e sem que seja preciso usar a força do corpo, aquele que o deseja pode obter por uma simples resolução. Bastava uma decisão humana a favor da vida, a favor do melhor. Mas o que tenho eu a dizer? Infeliz, que faço eu? Pois eu sequer receio a minha incerteza. Eu negligenciei totalmente o que deveria fazer quando me era possível. Muitas vezes nós sabemos que as coisas deveriam ser feitas desse jeito e nós negligenciamos. E agora irei para o inferno, como disse o grande Atanásio. Ó infelicidade minha, o que eu fiz por mim? Não apenas porque pequei, mas acima de tudo porque não quis me arrepender. Se eu tivesse me arrependido, como filho pródigo, o pai, com sua afeição, teria me recebido de volta. E se eu tivesse tido a nobreza do publicano, condenando a mim próprio e nunca ao trem, eu tenho que tomar conta das minhas faltas, não da falta do outro. Eu posso responder por mim, eu não posso responder pelo outro. Também poderia ter recebido de Deus a remissão dos pecados, sobretudo se, como ele, houvesse implorado com toda a minha alma. Mas, agora, ainda estou longe de me ver assim, entre a realidade que eu deveria viver e a realidade que eu vivo. Esse discernimento é fundamental para dar uma resposta a essa vida que tem uma duração, que eu não posso me perder nas ilusões, eu devo dar uma resposta a ela. E temo permanecer no inferno com os demônios, temo o juízo que virá, lá onde correm os rios de fogo, onde estão os tronos, que são abertos os livros. Então nada escapa de Deus, a Deus que tudo conhece. Onde os anjos nos precedem, onde a natureza humana ficará inteiramente exposta, como eu disse, nua, sem nenhuma defesa. É o ser humano diante de tudo aquilo que ele vivenciou. Tudo ficará nu e descoberto, diante do temível e justo juiz. Continua
São Pedro. Ó, como suportarei a acusação! A indignação do temível juiz incorruptível, que não se compra, a afluência dos inumeráveis anjos, a exigência e a terrível ameaça, a sentença sem ter retorno. Assim que a sentença é dada, não se volta atrás, não tem recurso. O pranto incessante e as lágrimas inúteis, as trevas sem luz e o verme que não dorme, o fogo que não se extingue. Os tormentos, a queda para fora do reino, a separação dos santos, o distanciamento dos anjos, o exílio para longe de Deus, a angústia e a morte eterna, o medo, as penas, a tristeza, a vergonha, a tortura da consciência. Estar diante de Deus e não conseguir enganar a Deus, porque nós veremos aquilo que realmente somos, aquilo que realmente vivemos. Ó pecador, que me esperará? Por que esta cruel perdição? Eu ainda tenho tempo de me arrepender. Enquanto nós vivemos, nós temos o tempo de melhorar. Nós temos o tempo de dar um significado. Nós temos o tempo de viver a nossa vida e vocação em Cristo. O Mestre me chama, recuarei? Até quando minha alma persistirá em suas faltas? Até quanto irá procrastinar o arrependimento, protelar o arrependimento? Pense no juízo que virá. Chame por Cristo Deus. Então agora a parte dessa busca de Deus, dessa realidade, daquele que é o único capaz de nos dar a reconciliação e refazer a nossa vida. Você que conhece o coração, eu pequei, a consciência de ser pecador. Antes de me condenar, tem piedade de mim. Que não ouçamos Cristo dizer na hora deste terrível evento, eu não os conheço. Pois é em você, o Salvador, que colocamos toda a nossa esperança. Mesmo que em nossa negligência não façamos o que a mim foi ordenado. Mas nós lhe rogamos, proteja nossas almas. Infeliz de mim, Senhor, porque o afligi sem sentir, mas sua graça me fez sentir, ainda que pouco, e já não sei o que fazer. Infeliz, minha pobre alma treme. Mas viverei ainda bastante para chorar amargamente e lavar minha carne e minha alma manchada? Qual tempo eu tenho de vida? Até quando eu vou protelar isto? Até quando eu vou me perder nos meus desejos, nas minhas buscas? Ou ainda, se eu tomar o luto por um momento, conseguirei me deter, eu que sou sempre tão insensível? Será que eu vou conseguir alcançar a sensibilidade? Será que isso vai me comover? E se quiser fazer algo, obterei o esforço contínuo da alma? Jejuarei, vigiarei, mas sem a humildade isso não me servirá de nada. Cantarei apenas com a minha boca, lerei, mas as paixões entenebreceram meu intelecto e não compreendo o poder daquilo que é dito. O intelecto ficou obtuso, não percebe mais as coisas.
Prosternar-me-ei diante daquele que concede todos os bens? Mas não tenho coragem. Minha vida é desesperançada. Perdi minha alma. Senhor, vem em meu auxílio e receba-me como ao publicano. Pequei contra o céu e perante você. Como o filho pródigo e a prostituta em lágrimas, da qual se disse, sua vida era desesperançada. Todos conheciam sua conduta, mas ela veio diante de você, trazendo a mirra e disse, você que nasceu da Virgem, não me rejeite por eu ser prostituta. Alegria dos anjos, não recuse minhas lágrimas, mas receba a mim que me arrependo, em sua grande piedade. Senhor, não me afaste de você, não afaste aquele que pecou. Infeliz. Também eu estou desesperançado por causa dos meus numerosos pecados. Mas me coloco diante de seu inefável amor pelo homem, e no oceano infinito de suas compaixões, no que atirei o desespero da minha alma. E ouso reunir meu intelecto em sua santa memória. Se me dirijo a você, era para pedir com grande temor e tremor que me seja concedido, apesar da minha indignidade, tornar-me seu servidor, de guardar por sua graça meu intelecto longe de toda imagem, de toda forma, de toda cor, de toda matéria, de me prosternar diante de você, o Deus único e Criador do universo, como antes Daniel diante do seu anjo, de joelhos e em suas mãos, e de apresentar diante de você minha ação de graças e depois minha confissão. É a realidade de ver, às vezes nós não pensamos nisso, né? Porque qual significado eu estou dando à minha vida, qual sentido eu estou dando à minha vida? Às vezes nós estamos perdendo nessa vida tão fragmentada que nós estamos deixando de perceber e buscar esse sentido maior, esse significado maior da nossa vida. A nossa vida é muito curta. Qual significado eu estou dando a ela? Quais os valores? As questões da busca do meu aperfeiçoamento, da busca da minha realização, da busca da minha reconciliação com Deus. Mesmo diante dessas lutas internas, eu quero reconciliar, mas não consigo reconciliar, porque ainda estou tão apegado a tantas coisas. Isso faz o ser humano ser capaz de refletir até o momento em que ele chega e confessa. Confessa para recomeçar, para refazer, para obter o perdão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.